Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês o passo a passo de como fazer uma das massas mais pegadeiras aqui do canal. Estou falando da massa de fígado de boi. Essa massa, galera, é para a maioria dos peixes, grandes, pequenos, peixe liso, peixe de escama. Você pode usar essa massa que você vai ter sucesso extraordinário. Sem dizer, galera, que eu vou mostrar para vocês um segredinho, uma forma de turbinar essa massa que traz muito sucesso. Eu, se fosse você, não sairia desse vídeo em momento nenhum, porque com esse segredo você vai garantir grandes capturas ou um volume extraordinário de peixes capturados utilizando essa massa, tá bom? Então, ó, sem mais delongas, bora comigo! Bom, galera, como eu disse, a gente vai fazer a nossa massa e para começar, nós vamos pegar o fígado e vamos diminuir o seu tamanho, né? Normalmente a gente compra ele em bife, né? Então, ó, nós vamos diminuir o tamanho dele. O que a gente quer, na hora de bater ele no liquidificador, que ele solte todo esse sangue dele para a massa ficar bem consistente e ficar com um cheiro bem forte para que os peixes sejam realmente atraídos por ele. Então, você não precisa ir bater por muito tempo. Você vai simplesmente fazer com que esse bife solte todo o sangue e esse sangue transmita lá para a massa de forma a você ter uma consistência legal aí e ele ficar bem chamativo. O que eu recomendo? 2 a 3 bifes, no máximo, tá? Vou usar 2 bifes, tá? Então, 2 bifes de fígado de boi, tá, galera? Lembrando, né, supervisão total aí para crianças e adolescentes aí que queiram fazer essa massa, né? Muito cuidado na utilização de facas, tá bom? Por favor, senhores pais, cuidem dos seus filhos. Aí, galera, ó, nós vamos colocar um pouquinho de água. Olha, ó, vou abrindo a torneira aqui, ó. Já é suficiente. Menos de meio copo d'água. Para quê? Somente para facilitar na hora de bater o fígado aqui no liquidificador. Aqui. Agora, para não machucar o ouvido de vocês, vamos ouvir uma musiquinha enquanto a gente bate aqui. Já é suficiente. De 10 a 15 segundos. É só, galera, somente para destroçar o fígado e fazer com que ele solte todo o seu sangue, tá bom? Então agora, ó, nós vamos pegar, ó, vou mostrar para vocês a consistência, ó, né, do nosso fígado. Aí nós vamos pegar a vasilha que a gente vai fazer a massa e nós vamos jogar toda essa mistura dentro dessa vasilha. Vou deixar ela aqui dentro. Pegar uma colher. E aí, nós vamos Galera, essa massa, eu já pesquei com ela, né? Os meus amigos também já pescaram com ela, e ela é simplesmente formidável. Você não vai sair do pesqueiro, do rio. Ah, um outro detalhe, galera, que essa massa você pode usá-la tanto em pesqueiro quanto em rios.
que ela é muito eficiente. O peixe vem, mas que vem com vontade nela, tá bom? Bom, galera, agora que o nosso fígado já está aqui na vasilha todo batido, né? Olha a consistência dele, ele fica bem grosso, ó. E por isso que ele facilita muito a pegar os peixes, tá? Aí nós vamos colocar 1,5 copo de fubá. 1 copo mais meio. E aí, galera, nesse ponto a gente já vai colocar o nosso segredo, a gente já vai revelar para você que está acompanhando esse vídeo junto com a gente na confecção dessa massa, qual é o nosso segredo para dar aquela turbinada na nossa massa, tá bom? Nós vamos usar, que você pode comprar e amassar, mas nós vamos usar o alho triturado sem sal, somente alho, tá bom? Isso aqui, inclusive, comprei especialmente para fazermos essa massa, né? Ó, e aí nós vamos pegar mais ou menos, galera, uma colher. Pode colocar uma colher generosa, ó. Tá vendo? Ó? No meio, tá? Pode colocar um pouco mais, 1,5 colher mais ou menos, tá? Pelo volume da nossa massa. Por que que nós vamos colocar o alho, galera? O alho, ele vai ajudar a intensificar o cheiro, né? O aroma da massa. O fígado já é bem forte e já atrai muitos peixes. Com o alho vai dar uma intensificada e vai chamar também muitos peixes. Então, ó, nós vamos começar mexendo com a colher aqui, né, para homogeneizar bem a massa. Pode ver, ó, que ela já começa a pegar uma consistência, tá? Eu gosto de fazer primeiro misturar bem o fubá com o fígado, tá? Para depois que ele estiver bem homogêneo, aí eu vou colocando o trigo, tá? Que é muito importante. Olha, galera, o cheiro já fica uma coisa de doido. E aí, alguns podem perguntar, mas Sidney, quando eu devo fazer a massa para poder pescar? Galera, normalmente, se você tiver condições de fazer no dia, ótimo. Ela fica show de bola. Você vai poder utilizar ela e ela vai ficar um espetáculo. Se você não puder fazer no dia, você vai sair muito cedo, você vai pegar a estrada até chegar ao local de pesca. Então, eu recomendo você fazer um dia antes, tá? Pode fazer, coloca numa sacolinha, amarra ela e coloca na geladeira. Não coloca no congelador, tá bom, galera? Porque senão ela vai cristalizar a parte líquida da massa e aí depois você vai ter um pouco de problema com o ponto dela depois, tá? Então, ó, você pode fazer a massa um dia antes, 2 dias antes, tá? Mas o que eu recomendo você fazer? Você vai fazer a massa, colocar ela numa sacola, de preferência que não tenha nenhum furo, e aí você vai apertar ela de forma a tirar todo o ar lá de dentro. E aí você enrola e dá um nó na sacola, tá bom? Para garantir com que ela fique, e com o ar lá dentro, ele não fique gerando gás e nem gerando umidade dentro da massa, tá bom? Ó, ela já pega uma consistência bem legal, ó, tá vendo? Ó? Lembrando que só tem o fubá, tá? De preferência aquele fubá um pouco mais fino, tá, galera? E aí, agora nós vamos colocar de forma gradativa o nosso trigo, para a gente começar a dar o ponto da massa. Então, você vai polvilhando o trigo sobre a massa, tá? Ó. Deixando assim, olha. Tá vendo? Ó? E aí você vai mexer para homogeneizar agora a massa com o trigo. Ó. Até ele ficar num ponto que ele começa a dar uma liga e que fique legal, né, no anzol lá e não vai soltar tão fácil. Tá bom, galera?
Essa massa é simplesmente sensacional, galera. Você pega e pega muito peixe com ela. Um outro detalhe que eu acabei de lembrar aqui. Essa massa, ela é simplesmente um espetáculo para você pescar nesse período que nós estamos passando agora, de outono, inverno, época de frio, que os peixes ficam bem mais lá no fundo da lagoa, do rio, né? Então, essa massa, ela é ideal para você pescar nesses períodos. Por quê? Ela fica tão atrativa, mas tão atrativa, que o peixe não resiste de não comê-la, tá? Aí nós vamos polvilhar um pouco mais de nosso trigo. Aí, galera, ó. Ele começa a ficar bem mais consistente. E você percebe também, galera, que a massa, ela começa a ficar com os pedacinhos, né, do fígado, como eu falei, 10 a 15 segundos só no liquidificador. Somente mesmo para ela soltar todo o sangue ali da massa, para você fazer a massa e ela ficar bem homogênea, né? Ela soltar bem o sangue e você conseguir aí fazer com que esse sangue, né, seja o atrativo aí para chamar os peixes, tá? Então, ó, vamos continuar aqui. Ó, como vocês podem ver, ó, para essa época, galera, de frio assim, que o peixe está bem mais manhoso, né? Ele fica bem mais resistente para poder comer, porque o frio, né, o incomoda, e também a água mais gelada, ele se preserva um pouco mais e não sente assim tanta necessidade de comer, né? E aí ele com isso, como ele não sente tanta necessidade de comer, então ele fica mais no fundo do rio, do lago, né? E aí ele não come tanto, então a gente tem que fazer com que o peixe venha até a isca, né? Ó, agora, galera, chegou a hora boa, né? A hora de metermos as mãos na massa. Deixa eu tirar minha aliança aqui, né? Ó, mão na massa agora, galera. Mão na massa, porque o ponto ele vai ser dado, né, como vocês bem sabem, né? Você vai apertar a massa de forma que na hora que ela começar a soltar da mão, significa que a massa está no ponto. E aí ela fica bem borrachuda. E aí você pode colocar no anzol que ela não vai soltar, tá? E por isso que eu falei com vocês, né, porque eu falei 2 bifes. Mas os meus 2 bifes podem ter 100 gramas e os seus 2 bifes podem ter 300 gramas, né? Então, por isso que eu não dou assim uma medida padrão do trigo. Porque você vai colocando o trigo até o ponto dela sair, né? Quando você for amassando com a mão, ela vai, tá vendo? Olha, ela vai soltando da sua mão e não é o ponto ideal. Então, de acordo com o que você vai fazendo, vai colocando o trigo, vai amassando, vai polvilhando o trigo nela e ela vai dando ponto, tá bom, galera? Por isso que eu não
dei a medida do trigo. Galera, na hora que vocês estiverem fazendo essa massa, vocês vão lembrar de mim, né? Vocês vão lembrar de mim dizendo que o cheiro é algo que dá para você perceber ela de longe, né? Vou colocar um pouco mais de trigo, que ela fica bem cheirosa, galera. Tem gente que gosta do cheiro, tem gente que não gosta do cheiro, né? Mas o peixe, ele não vai ter escapatória. Ele vai ser atraído pela massa e vai comer a massa de uma forma feroz. Então, preparem os braços para quando for testar a massa, porque ela é um espetáculo. Já usei várias vezes. A massa é um espetáculo realmente, galera. Ela faz uma diferença gigante na pescaria, né? E agora, nesse período, né, que a gente começa a ter o clima mais frio, eu vou trazer para vocês muitas curiosidades, né, muitas novidades também, de uma forma a mostrar para vocês, né, todas as possibilidades aí da gente tá indo buscar a captura desses peixes para trazer para vocês aí os peixes na ponta da linha, beleza? Ó, ela começa já a ter uma consistência. E claro, galera, quando vocês estiverem pescando, né, que vocês fizeram a massa, chegou na beirada da lagoa, você viu a necessidade de jogar um pouco mais de trigo na massa para ela dar um ponto melhor? Nenhum problema. Por isso que eu sempre recomendo, galera. Leve para a beirada da lagoa, leve na pescaria, né, um pacotinho de trigo, porque lá na hora pode ser que você precise dar um novo ponto na massa e aí você já tem o trigo lá, né? Para não deixar você perder esses peixes maravilhosos aí que vocês vão atrás aí nas suas pescarias. E mais uma vez lembrando, galera, essa massa, ela tem garantia de qualidade, tá? Porque, nossa senhora, há umas 4 ou 5 pescarias atrás, né, onde nós fizemos, uma pescaria bem top, e aí fiz a massa, né, levei o pesqueiro, cheguei lá, eu estava testando outras massas, né, para até ver a efetividade, como os peixes estavam se comportando, e naquele momento os peixes simplesmente fecharam a boca, galera. Não queriam comer de jeito nenhum, né? E aí eu falei, cara, se eles não estão querendo comer, isso é um excelente sinal, que é hora de usar a massa. É hora de testar e ver se nesse pesqueiro, era um pesqueiro que eu vou esporadicamente, né? Não vou lá com frequência, e aí comecei a usar a massa. E aí toda aquela efetividade, né, de outras massas, igual o beijinho, que eu já ensinei aqui no canal também, né, o coração de galinha, a mussarela, que é um espetáculo de massa, né? Então, eu não estava tendo efetividade com essas massas. Então, o que eu fiz? Passei a usar a massa de fígado de boi. E olha, sucesso garantido, galera. Basta vocês verem aí, né? Eu até falo no vídeo, né, que eu vou revelar o segredo do sucesso, né, da pescaria. E acaba que eu não revelo. Por quê? Porque a massa, eu falei, cara, eu vou revelar esse segredo pra galera. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Mas seria interessante eu fazer um vídeo do passo a passo de como fazer essa massa, para que eles possam ver e possam replicar, né? E aí, galera, olha só, a nossa massa tá no ponto, ó, tá vendo? E aí, por que eu falei para vocês de vocês primeiro misturar
o fubá com o fígado de boi até deixar ele homogêneo. Por quê? Porque, galera, eu gosto de deixar minhas massas, eles sempre, né, tirando o beijinho, né, que aí é um outro processo, né, eu gosto de deixar as minhas massas, ela polvilhada de trigo. E eu vou mostrar para vocês, galera, por que que eu gosto. Porque o trigo, quando você joga, né, a isca na água, o trigo ele começa a se soltar da água. Perdão, começa a soltar da isca, né, da massa. E aí, ele acaba que cria uma névoa em volta da massa e que é mais um chamador de peixe, entendeu? E aí, o peixe já é atraído pelo gosto, né? Então, aí aquela névoa em volta ali da isca, olha galera, olha como é que ela fica, ó, tá vendo aqui, olha? Olha o pedaço do fígado aqui, olha. Por isso que essa massa é tão espetacular, né? Ó, olha como é que ela tá, ó. Tá vendo, olha? Isso aqui, ela não vai soltar do anzol de jeito nenhum. A não ser que o bocudo vai lá e coma ela, né? Aí, ó, como eu falei pra vocês, né, olha, ela é legal, olha, tá vendo? Os pedacinhos de fígado. Por isso que eu falei pra vocês, não bata tanto. Exatamente para ficar dessa forma. E aí, os peixes não vão resistir. E vão comer, e vão atrás dessa massa, dessa isca, né? Para poder comer. Aí, galera, ó, fazer uma bolinha, tá vendo, olha? Ela vai ficar assim, olha, meio esbranquiçada, e aí vou jogar na água. Quando ela cai na água, vou tentar mostrar para vocês aqui, deixa um pouquinho, né, porque ela começa daqui a pouco a soltar, então deixa ela ali, enquanto a gente vai terminar de dar o ponto aqui, ela vai ficar ali, e daqui a pouco eu mostro ela para vocês, tá? Então, ó, aqui, ó, ela já não está grudando na mão mais, né? E aí, como eu falei para vocês, eu gosto de deixar ela bem com trigo polvilhado sobre ela, né? Para ela, o trigo vai deixar ela se preservando, né? Então, galera, olha só o ponto da massa, olha. Olha como é que ela fica, olha. Ó, tá vendo? Ó? Ela fica bem elástica, né? Isso faz com que ela não solte de jeito nenhum, né? Do anzol. E aí, os peixes estão garantidos, né, galera? Aí agora, eu vou fazer uma bolona, né? Vou polvilhar um pouco mais de trigo sobre ela, apenas para o trigo auxiliar nessa preservação dessa massa, ó, tá? Aí nós vamos girar ela aqui dentro, para toda a massa ficar envolta no trigo, né? Ó. E aí, galera, nossa massa tá pronta para ser guardada, acondicionada na geladeira até o dia da pescaria, tá bom? Então, essa é a nossa massa com fígado de boi e o nosso segredinho para que vocês já sabem, né? Se você chegou agora aqui no vídeo, volte lá no início, porque ao longo desse vídeo eu revelei um segredo que turbinou essa massa e que vai fazer com que você pegue muitos peixes. A massa, sem esse segredinho, já é boa. Com esse segredinho, fica um espetáculo, galera. Então, ó, nossa massa já está pronta. E aí, vamos agora ver a nossa massa que está na água. Aí, galera, como eu falei com vocês, ó, olha como é que ela fica, ó, soltando, né,
todo aquele trigo que estava ali envolto na massa, ela solta e ela fica dessa forma, entendeu? Aí faz com que o peixe, né, e essa névoa, né, que desse trigo que solta da massa, ela atrai cada vez mais os peixes. Mas o segredo da nossa massa de fígado de boi para você pegar muitos peixes, galera. Então, ó, depois de tanta dica e depois dessa confecção dessa massa extraordinária, senta o dedo no like, galera, e bora comigo! Bom, galera, agora nós vamos guardar a nossa massa. Então, ó, a nossa massa, ela tá aqui, toda envolta de trigo, ó, né? E aí, nós vamos colocar numa sacolinha plástica, e aí, nós vamos fazendo assim, ó. Nós vamos apertando ela aqui, de forma que tire todo o ar de dentro dela, né, ó. E aí, nós vamos começar a girar a sacolinha, de forma a deixar isenta de ar lá dentro, tá bom? E aí, ó, nós vamos fazer um nó. Ok? Ó, já está embalada. Recomendo colocar mais uma sacola para poder guardar na geladeira. E na geladeira não precisa colocar no congelador, como eu disse. Também não precisa colocar na primeira prateleira abaixo do congelador. Deixe lá na gaveta de verduras ou numa gaveta acima, já é mais que o suficiente, tá bom? É somente para conservar a massa até o dia da pescaria, que eu recomendo que seja no máximo aí em 2 dias, tá bom? Para ela não perder suas propriedades e você conseguir capturar muitos peixes. Ok, galera? Bom, galera, agora com massa pronta, para encerrarmos nosso vídeo, eu não poderia deixar de pedir para vocês que clique aqui embaixo, se inscreva aqui nesse canal, porque aqui vocês sempre vão ter as melhores dicas de pescaria para vocês irem e pegarem muitos peixes. E se você gostou do vídeo, deixe aquele like, porque só assim nós vamos conseguir um alcance cada vez maior e mais pessoas irão ver o nosso trabalho e mais pessoas vão poder realizar grandes pescarias e assim poder cada vez mais pegar muitos peixes, tá bom? Eu gostaria também, galera, que vocês dissessem para mim aqui embaixo nos comentários de onde vocês me assistem, qual a cidade de vocês. E outra, faça essa massa, vá pescar, depois volte aqui e me fale se você teve muita efetividade em sua pescaria, beleza? Ó, eu gostaria de agradecer imensamente por todos vocês que me acompanharam até esse momento. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Eu sou Sidney de Jesus e esse é o SJ Fishing. Bora pescar, galera!